Boa noite, uma bênção, estamos reunidos para adorar o Senhor e peço que os irmãos estejam orando pelo pai da nossa irmã Tatiana Washington. Ele está, Wellington, ele está, já há um tempo, estava bem doente e agora bem mais, momentos bem difíceis ali, orar pela família da Tatiana, sobrinha da nossa irmã Aglaê, né? A esposa do seu Wellington, do irmão Wellington, é a Aglaíse, irmã da nossa irmã Aglaê. Então vamos estar orando por eles. Estão lá em Farias Brito, não é isso? Farias Brito, né, no interior do estado do Ceará. Mas nós queremos também hoje, antes de meditar na Escritura, apresentar mais um bebê. Estão aí? A Sara, né? Olha como ela veio tão bonitinha, né? Está ali ela. Será que ela vai chorar hoje? Treinou ela, né, irmã? Mas que bênção, né? Mais bebês de outros estão chegando aí e a família do Senhor vai crescendo. Vamos estar orando para que o Senhor esteja sempre abençoando. Mas está muito bonitinha. Ó. E deixe-me explicar o que é uma apresentação. Fica até com pena de pegar. Tão bonitinha, vai amassar o vestido. E tu veio combinando, né? Veio combinando. Apresentamos uma criança à igreja. Em que sentido? Para que Deus esteja abençoando, né? Não só o Saulo, a Sara, como o Samuel, a irmã Manu, abençoando toda essa família, crentes no Senhor Jesus Cristo. Olha, crentes no Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor esteja já preparando o caminho, tanto da Sara como do Saulo, para crer no Senhor Jesus Cristo, e para que todos nós, que somos a igreja de Jesus, nos lembremos da importância do nosso testemunho, testemunhando para cada uma dessas crianças. Elas estão olhando o que nós estamos fazendo, se nós realmente estamos servindo ao Senhor ou não. As crianças estão ligadas e nós temos que, para a glória de Deus, testemunhar para essas crianças e orar por elas, pelos pais, porque é uma missão maravilhosa, né? Então vamos orar. Ela vai me babar. Muito feio, meu Deus. Ai, meu pai, ela fica assim. Então, vamos orar pela Sara. Senhor, nós te agradecemos muito pela bênção de hoje e por receber essa criança aqui na tua igreja, a Sara. Pai amado, cuida dela, protege-a de todo mal, Senhor, que nós da tua igreja estejamos sempre orando e suplicando a ti pelas nossas crianças. Abençoa o Samuel, a Manu, que já tem um ministério maravilhoso de ensinar a palavra ao Saulo e agora também para a Sara. Que bênção que o Senhor deu para eles dois. Abençoa, ó Pai, para que ela venha a crer no Senhor Jesus Cristo em breve, seja uma filha tua e esteja participando, ó Pai, da tua igreja também. Em breve ela estará correndo e nós estaremos nos alegrando com a alegria dela. Abençoa essa família, Senhor Deus, e os guarda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eita. Ainda chorou a moça. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, Samuel. E cara. Muito bem, que bênção. Já chegam, tem mais crianças chegando. A gente fica muito feliz e quando as crianças estiverem correndo, a gente fica feliz que estão trazendo alegria para nós. Você só se desvia para ela não bater em você aí, né, na quadra, mas é uma alegria termos as crianças junto conosco. Tudo bem, irmãos, e vamos orar, né, pelos filhos, pelas famílias, porque nós sabemos no mundo em que vivemos, mas o mundo sempre foi assim, cheio de pecado, né? A diferença é que hoje está mais sofisticado, mas sempre houve pecado e o Senhor sempre nos protegeu e protege os nossos filhos. Continuamos orando e o Senhor vai continuar nos abençoando. Fico muito feliz pela vida do pastor Doca, Carinha, família, estão indo aí para esse desafio maravilhoso. Não, eu imagino, fico me colocando na situação dele, não é fácil, mas eu acho que ele é o homem certo para esse ministério, para esse trabalho. Se Deus quiser, pode ser que nossa viagem missionária ano que vem seja lá, em Antonina, né?
para podermos levar o evangelho, ajudar de alguma maneira ali, pregando o evangelho naquela cidade. Irmãos, estamos estudando o livro do profeta Isaías, e hoje no capítulo 5 de Isaías, nós queremos observar que Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo. No Antigo Testamento era Israel, no Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus ama o seu povo, mas o Senhor pune o pecador. Nós temos que entender Deus na complexidade em que Deus se revela na Bíblia Sagrada. Deus ama o seu povo, Deus dá oportunidade, Deus dá tudo o que é necessário para nós crescermos em piedade, em amor ao Senhor. Mas, mesmo sendo crentes em Jesus, se nós não aprendermos, o Senhor pune o seu povo. Lembre-se disso, Deus nos ama, Deus nos dá tudo. Então nós temos que aprender a amar o Senhor, a nos dedicar ao Senhor, porque é bom, é alegre, é maravilhoso estar com Deus. Mas o Senhor é um pai, por isso que na Bíblia Deus é retratado como um pai. Se nós não servirmos como o Senhor nos ensina, virá a disciplina, virá a punição. Nós observamos isso em vários textos do livro do profeta Isaías, mas especialmente no capítulo 5. Vamos observar 3 aspectos do relacionamento de Deus com o seu povo, que mostra que Deus ama, mas também o Senhor pune, quando o povo não anda nos caminhos do Senhor. O primeiro aspecto é que o Senhor investe no pecador para as boas obras. Falei isso um pouco de manhã, mas bem por cima, mas hoje à noite nós queremos enfatizar muito isso, esse primeiro aspecto. Deus investe em nós. Você já parou para pensar o quanto Deus investiu na sua vida, na sua saúde, na sua educação, em todos os aspectos, no tempo que você conheceu Jesus, o tempo que você tem de leitura da Bíblia, de oração, tudo isso é Deus investindo na sua vida. Quantas pessoas Deus colocou na sua vida para que você ficasse mais próximo de Deus, para que você buscasse mais ao Senhor? Quantas oportunidades Deus já deu, está dando e ainda vai dar? Até na nossa formação profissional, é Deus investindo em nós. Deus investe muito em nós. Ele tem um grande interesse em nós. Aí você pergunta, por quê? Por que Deus tem esse interesse? É puro amor, amor abnegado, porque Deus não ganha nada, porque Deus tem tudo. Então, Ele não tem um interesse pessoal a não ser a glória do seu próprio nome e a nossa felicidade. Nesse primeiro aspecto, o Senhor investe no pecador para as boas obras. Nós vamos observar uma parábola no Antigo Testamento. Normalmente nós falamos de parábolas do Senhor Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos. Mas aqui é uma parábola no Antigo Testamento, do verso 1 ao verso 7, que é chamado de o Cântico da Vinha. Olha o que diz Isaías capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O que mais podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, nem crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor.
Esta é a parábola, o cântico da vinha. E, obviamente, o Senhor quer, de maneira muito didática, muito simples, explicar o quanto ele investe no seu povo. Lembre-se disso. O Senhor investiu em Israel e o Senhor investe constantemente na minha vida e na sua vida também. Por que é chamado de o cântico da vinha? Provavelmente esse trecho foi cantado com instrumento, foi musicalizado e Isaías cantou. Provavelmente foi assim que aconteceu. Tudo indica que foi dessa forma. Aqui ele diz que vai cantar o cântico do amado. O amado aqui não é um amado no sentido romântico, mas é um amigo. Ele tem um amigo e esse amigo tem uma vinha. Então eu vou entoar o cântico deste meu amigo que tem uma vinha. Uma vinha é uma plantação de uvas, né? Uma parreira ali é uma plantação de uvas e esse amigo, cuidava muito bem desta plantação de uvas ali. E ele diz: o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. E aqui nós começamos a ouvir algumas características dessa vinha. Como era a vinha? Vamos ler o verso 2 de novo, só para ver outras características. Sachou-a, limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Então, todas são características de uma vinha muito bem cuidada. Características como ela era situada numa encosta ensolarada, então pegava sol constantemente. A terra em que essas uvas, a parreira foi plantada ali, era uma terra fertilíssima. Então, o dono da vinha preparou uma terra muito fértil, preparou um local bem ensolarado, todas as condições ideais para essas plantas crescerem e produzirem muito bem. Quem é do campo, gosta de plantar, sabe das características necessárias para uma planta desenvolver, crescer. Uma terra fértil, um solo, né, bem adubado, com todos os ingredientes necessários para enriquecer aquela planta, e, obviamente, sol e água também, é claro, né? Outra característica dessa vinha, ela foi sachada. O que é ser sachada? É uma palavra mais complicada, mas significa ela foi limpa, ela foi cavucada. Às vezes você tem que revolver o solo para deixar bem aerado, para o oxigênio entrar ali também de alguma forma. Então ela foi muito bem cuidada. E tem um detalhe aqui que nós lemos que diz: plantou de vides escolhidas. Não era qualquer uva, não era qualquer semente de uva que foi plantada ali, eram sementes especiais, escolhidas, muito bem elaboradas. Era quase que uma planta que foi cultivada de modo artístico ali naquela vinha. Veja que cuidado e que amor. Vides escolhidas. Mas se você plantasse uma vinha ali em Jerusalém, naquele período, nos arredores da cidade, no campo, você tinha que proteger a vinha, porque senão poderia vir um animal, passar por cima e esmagar as uvas ou destruir a estrutura que foi colocada ali. Então, ele colocou uma torre, edificou no meio dela uma torre. Isso não era comum, não se fazia uma torre para proteger a vinha contra ladrões e até mesmo contra os perigos de animais. Se fazia uma cabana, era uma terra enorme, óbvio, e se colocava uma cabana ali, e na cabana guardava os equipamentos que se utilizava para arar a terra, e ali se vigiava a vinha para ninguém roubar nada. Mas essa vinha era tão especial que foi feita uma torre de pedras, provavelmente, e ali se vigiava essa vinha. Você pode imaginar que era como se fosse a vinha de um rei, não é verdade? Vigiada por uma torre de pedras ali, não era uma simples cabana. Também foi construído um lagar. O lagar era o local onde a vinha era a uva, já o produto era pisado, e daí saía o sumo da uva por canaletas para outro recipiente de pedra. Então havia um recipiente mais alto de pedra, onde era pisado a uva, e aí por canos, canaletas, descia para outro recipiente, onde já ficava só o líquido, e dali ia ser feito o vinho. Então havia esse lagar ali. O lagar, não nesse contexto, mas em outros contextos de juízo de Deus, simboliza Deus esmagando as nações
por causa dos seus pecados, como se esmaga a uva com os pés mesmo para retirar o suco da uva. Mas não é o caso aqui. Aqui é para mostrar como aquela vinha era muito bem cuidada, muito bem trabalhada, tinha tudo o que era necessário, muito bem vigiada, de uvas escolhidas, não era qualquer vinha. O dono dessa vinha, que era amigo de quem está cantando, caso o profeta aqui, ele realmente investiu bastante. Ele investiu muito. Não foi descuidado. Essa é a ideia aqui. E então, nós lemos no final do verso 2 que o dono da vinha esperava o quê? Uvas boas. Ele esperava que desse uvas boas, mas o que é que deu? Qual foi o resultado desta vinha? Deu uvas bravas. Uvas bravas são uvas ruins, uvas pequenas, uvas doentes, mirradas. Não foram uvas boas. Não tem lógica. A lógica é que se ele empreendeu todo esse trabalho de cuidado, de plantação, e cercou a vinha com um muro para protegê-la, para que os animais não viessem e pisassem essa vinha, mais à frente ele vai falar um pouco sobre isso. Então, como pôde dar uvas bravas? Esquisito, estranho, não é a lógica. Não é assim que acontece. Algo de errado aconteceu aqui. E então, no verso 3, é interessante o verso 3, porque até o verso 2 era o cântico da vinha. E continua mais para frente, é claro. Mas no verso 3, olha o que é dito. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O dono da vinha, ele é como se ele saísse dessa história e se volta para a cidade de Jerusalém, os moradores, e ele diz: me julguem, onde eu errei com essa vinha? O que é que eu fiz de errado? Qual foi o cuidado que faltou a essa vinha? O dono da vinha, ele está perguntando para os moradores de Jerusalém. E qual seria o juízo dos moradores de Jerusalém? O óbvio: você não fez nada de errado. Você fez o melhor para essa plantação de uvas. Você dedicou todos os seus recursos, mais do que era necessário, você utilizou para cuidar desta plantação. Com o verso 3 é uma forma de argumentar muito importante, porque nós sabemos que lá na frente isso vai ficar bem mais revelado, mas que o dono da vinha é o Senhor nosso Deus. E a vinha é Jerusalém. É o povo de Israel, a gente sabe disso. E eles estavam percebendo isso. Então o que é que Deus fez? Vocês mesmos, Israel, julguem a vocês mesmos. Qual é o veredito que vocês dão para vocês mesmos? Parece quando você está na escola, né? Que o professor passa um teste, no seminário aconteceu algumas vezes isso, e ele diz: qual a nota que você dá para o seu próprio teste? Quando é subjetivo é terrível, né? Porque como é que você vai dar uma nota para você mesma? É muito difícil numa prova subjetiva. Mas aqui Deus está perguntando para os próprios moradores de Jerusalém: como vocês julgam o fato de uma vinha perfeita nos seus cuidados dar uvas bravas? Aí o dono da vinha fica implícita a pergunta: onde eu errei? Eu errei? É claro que não. Deus é o dono dessa vinha, ele não errou. Então os moradores de Jerusalém acabavam se autocondenando, porque eles é que estavam errados por não dar o fruto correto que se esperava depois de tanto cuidado e investimento de Deus com o povo de Israel. Tanto cuidado, tanto investimento. A gente tem que enxergar o povo de Israel desde o início, quando eles foram formados a partir de Abraão, Isaque, Jacó, José, saíram do Egito, o Mar Vermelho foi aberto, Deus supriu com maná, codornizes, água da rocha, Deus deu uma terra prometida, apesar dos pecados do povo no meio da jornada, Deus deu uma terra para esse povo, Deus abençoou enormemente esse povo, deu reis, sábios, que por conta do pecado, como lemos hoje, parece que não souberam aproveitar a sabedoria que Deus deu, mas o Senhor abençoou enormemente a Israel. Por quê? Não estão dando bons frutos? Não tem lógica,
Porque o pecado não tem lógica. Todo crente em Jesus recebe esse investimento de Deus. E tem que dar bons frutos. É natural, é o lógico, é o que se espera. Então por que o bom fruto não veio? Porque em algum momento o povo de Deus escolheu viver nos seus próprios pecados e não agradar ao Senhor. Essa é a verdade, essa é a mensagem que o Senhor quer passar para a nação de Israel aqui. Olha ainda o que diz o verso 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Olha a pergunta, o que mais se podia fazer? Nada. Foi feito tudo. E ainda no verso 4, e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Ou seja, não tem lógica. É sem lógica. Era para produzir bons frutos e não produziu esses bons frutos. Por quê? São duas questões que o Senhor coloca para a nossa reflexão. Veja como o Senhor é maravilhoso. Quando Ele quer tratar dos nossos pecados, Deus manda essa parábola. Deus nos coloca um livro como a Bíblia Sagrada. A própria palavra de Deus, esse livro, é a misericórdia de Deus por nós. É a oportunidade que nós temos de arrependimento de pecado. A cada dia que você lê sua Bíblia, você deve procurar, a cada página que você lê, você deve procurar: onde eu estou errando aqui? Onde eu estou deixando de amar o Senhor? O que eu preciso consertar aqui? O que Deus quer dizer para mim através do texto sagrado? E Deus certamente tem uma mensagem para nós, como nós observamos aqui, Deus ensinando o povo de Israel. Obviamente, esse ensino também é para nós, povo de Deus, na nova aliança, a igreja. Então, temos que compreender como Deus age, como Deus é misericordioso e bondoso. Ele lança perguntas para que nós venhamos a refletir. Olha, Deus, no verso 4, ele está dizendo: o que mais eu posso fazer pela vinha? Deus, é claro que ele fez tudo e muito mais pelo seu povo e faz por nós, é óbvio. Mas o próprio Senhor coloca esta reflexão para que nós percebamos o quanto é terrível o nosso próprio pecado. Era para vir uma uva boa, tinha todas as condições, uvas bravas. Já parou para pensar que temos todas as condições para servir ao Senhor? Já parou para pensar o quanto Deus nos dá, não só de tempo, como de saúde, como de inteligência, como de recursos? Deus nos dá tudo isso. Às vezes os crentes na modernidade acham que essas bênçãos que Deus nos dá é para o nosso exclusivo desfrute pessoal. Isso é um erro. Na verdade, é para nós ofertarmos novamente ao Senhor. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando da sua vida. Ofertar a sua vida para honrar e glorificar o Senhor por tudo o que Deus tem dado, tem lhe cercado de tantas coisas boas. E sabemos que até os problemas que chegam a nós, as dificuldades, em um certo sentido, são bênção de Deus, como nós temos meditado várias vezes aqui em nossa igreja. Então, por que deram uvas bravas? A gente sabe a resposta. Estamos estudando o livro de Isaías até aqui, porque Israel escolheu viver nos seus próprios pecados. Olha ainda o verso 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. E aqui o dono da vinha, que é o Senhor, ele vai julgar a vinha. Já que a vinha não produziu bons frutos, ela vai ser destruída. Obviamente que é uma parábola, não quer dizer que Deus vai destruir e apagar Israel do mapa, a gente sabe que isso não aconteceu, mas Deus vai disciplinar Israel. E a gente sabe que isso vai acontecer com o cativeiro babilônico. O que é que Deus vai fazer com a sua vinha? Tirarei a sua sebe. A sebe aqui é o muro, é o que protege a vinha. Tirarei a sua sebe. Diz mais, para que a vinha sirva de pasto. O gado vai vir, vai comer tudo. Não deu uva boa, não tem serventia, o gado vai comer, vai acabar com a vinha. E diz mais, derribarei o seu muro, para que seja pisada pelo gado, torná-la-ei em deserto.
Aquela vinha vai virar pasto, o gado vai pisar, vai comer, vai se acabar. Vai ficar só o deserto. Que coisa triste, né? É uma parreira, deve ser um negócio muito bonito, muito lindo. E essa daqui muito bem cuidada, com uvas escolhidas. Vai virar deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. Então ela vai ser tomada pelas ervas daninhas, ela não mais vai ser cuidada. Então, a gente percebe aqui dois aspectos do caráter de Deus. O Senhor é extremamente amoroso e investe em nós. Mas o Senhor é justo e também nos disciplina. Nós, povo de Deus, quando não produzimos fruto. O Senhor Jesus pregou muito sobre isso no Novo Testamento. O crente tem que produzir frutos. Produzir fruto não é somente levar alguém a crer em Jesus. Também, mas são frutos de amor, frutos de justiça, frutos de obediência ao Senhor nosso Deus, fruto de devoção, uma vida devota e dedicada ao Senhor para a glória de Deus. São frutos. É entender que minha vida, minha família, recursos, inteligência, saúde, juventude, sabedoria, tudo que Deus nos dá é para Deus. Nós entregamos a Ele em adoração. Essa é a ideia. Mas essa vinha não aproveitou todos os recursos que Deus deu. Foi o que Ele fez? Tirou tudo. A vinha vai continuar. A gente sabe que Israel continuou, mas tirou tudo. No verso 6, vem uma pista interessante de que o profeta não está falando de um homem que é dono de uma vinha, mas de Deus. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Só quem pode impedir a chuva é o próprio Senhor nosso Deus. No Antigo Testamento, desde a lei de Moisés, a gente lê que a chuva é uma bênção. A falta de chuva é maldição. Porque a chuva não é um simples fenômeno meteorológico. É Deus quem dá a chuva, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando Acabe e Jezabel, eles estavam dominando a nação de Israel, o reino do norte, Deus fez cessar a chuva, por conta do tamanho dos pecados, principalmente de Jezabel, mas que contaminou o seu marido. Lá em 1 Reis 17, verso 1, nós lemos assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Esse é o começo da história entre Elias, Acabe e Jezabel. E a gente sabe que Elias teve aquela grande vitória no capítulo 18 contra os profetas de Baal. E o que foi que aconteceu? Chuva, porque Elias venceu os profetas de Baal e houve novamente bênção ali no povo, mas os profetas foram mortos. A idolatria tomou de conta de Israel naquele momento sobre a égide de Jezabel. Deus fez o quê? Não vai ter chuva. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui. Não vou derramar chuva sobre essa vinha, no caso aqui, a nação de Israel, o povo de Judá. E no verso 7, isso é bem explicado. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Dileta, a planta que o Senhor ama. Deus ama Israel, ama essa vinha, cuidou desta vinha. Da mesma forma como Deus nos ama e cuida de nós, e nos cerca de benesses e de bênçãos que às vezes nós nem percebemos. Mas a vinha não produziu, logo vem o juízo do Senhor. E ainda no verso 7, este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Deus quis que o seu povo fosse justo, obediente à lei do Senhor. Mas o que é que eles fizeram? Quebraram a lei. Idolatria, pecados e mais pecados. O Senhor desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Era para ser um povo justo, mas agora é um povo que chora, ou pelo menos que iria chorar, porque esta profecia
ela se refere à invasão dos babilônios, do cativeiro babilônico, que vai invadir Jerusalém e vai destruir a cidade, o templo, os muros, e vai retirar grande parte do povo dali, vai levar para as outras terras, principalmente para a Babilônia, mas para outras regiões da Mesopotâmia também. Perceba então que o próprio povo de Deus não soube aproveitar o investimento que Deus fez na vida deles. Deus, ele investe em nós. Deus investe de modo maravilhoso nas nossas vidas, nos dando grandes bênçãos. Já parou para pensar o quanto você tem investido em frutos de justiça para a honra e a glória de Deus, obedecendo a palavra de Deus, seguindo a vontade do Senhor, pregando o evangelho aos perdidos, tendo devoção na sua leitura bíblica diária, no seu momento de oração? É isso que o Senhor requer de nós. Se não estamos vivendo assim, não estamos aproveitando as bênçãos do Senhor. O Senhor Jesus também pregou a Israel sobre os frutos bons e frutos maus, que acaba sendo muito parecido com o que Isaías está pregando aqui, nesta parábola do Cântico da Vinha, frutos bons e frutos maus. Lá em Mateus 7, 16, 21, nós lemos, 7, 16 até o 21, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os crentes em Jesus, por natureza de conversão, natureza sobrenatural, têm que produzir frutos. É o que Jesus está dizendo aqui. Não tem como árvore boa produzir fruto mau, nem árvore má produzir fruto bom. Se essa vinha aqui de Isaías capítulo 5 produziu uvas bravas, frutos maus, é porque não era uma vinha boa. Deus investiu muito nela, mas ela precisava ser destruída para ser recomeçada. E foi o que aconteceu lá no cativeiro babilônico. Essa é a ideia. Não é que Israel foi completamente destruído, mas foi disciplinado. Às vezes, os crentes procuram só um Deus bom e maravilhoso. E Deus é bom, é claro, mas só quer ver o aspecto bom de Deus. E esquece que o Senhor é um justo juiz. E que isso também é bom. Só que na nossa ótica humana, às vezes achamos que não é bom, mas é. E as pessoas, muitos crentes evangélicos, não reconhecem que o Senhor vai disciplinar aqueles crentes no Senhor Jesus Cristo que não produzem frutos. E essa disciplina pode vir de várias formas. Só a pessoa que sofre é que deve ter um entendimento do que está passando. Mas temos que aprender com essas verdades. Aprender o quê? Primeiro, a amar o Senhor. Ele investe em nós. Ele nos ama, nos protege, cuida. Quantas vezes Deus nos livrou de males? E nós simplesmente não sabemos servir ao Senhor e nos dedicar mais a Ele. Essa é a ideia. E o que é que Deus requer de nós? Como Jesus falou aqui, que o obedeçamos. O que é fazer a vontade de Deus? Como Jesus colocou, é obedecê-lo. O que é produzir frutos? É obedecer a Deus. Você vem à igreja não só procurando alívio de problemas. Eu sei que em outras igrejas é assim. E é por isso que talvez lote mais, né? Nós estamos vindo à igreja e devemos vir às igrejas para glorificar o nome de Deus. Porque Deus é maravilhoso e já nos deu tantas bênçãos, nos supriu de tantas coisas boas. E nós temos que aprender a obedecê-lo, aprender a servi-lo. O Cântico da Vinha deve nos levar a ser gratos. Temos que ser gratos a Deus.
Primeiro, pela nossa salvação em Cristo Jesus, nós os que cremos no Senhor Jesus Cristo, gratos pela vida. Às vezes nós só pensamos no que não temos, reclamamos das dificuldades. Eu sei que passamos por dificuldades, e nós devemos contar para Deus as nossas dificuldades. Não estou dizendo que você tem que ficar mudo e calado e ficar com suas dificuldades e sofrimentos assim, calado e sofrendo. Não é isso. Você deve orar e contar para Deus, é claro, e até compartilhar com seus irmãos. Mas em uma questão de graus, a nossa gratidão tem que sobrepujar as nossas reclamações dos nossos sofrimentos. O Cântico da Vinha está nos dizendo isso. Deus investiu tanto em você, e você não obedece? E você não liga para o Senhor? Nem lê a Bíblia? Entende? Como pode um crente salvo pelo sangue de Jesus não ler a sua Bíblia durante a semana? Não sei. Jesus é muito misericordioso. Né? Você sabe que lá em Apocalipse, capítulo 1, Jesus, ele aparece com uma espada, né? Ele todo reluzente, e é Jesus que vai executar os juízos nos 7 anos de tribulação. O Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto, ele vai voltar, mas como Messias guerreiro, para julgar a terra que desconsiderou a palavra de Deus. Nós, crentes, não podemos cair nesse erro. Nós temos que observar a Bíblia Sagrada dia após dia, procurando como, Senhor, eu posso agradar mais a Ti. Tem muitos textos no Novo Testamento que falam sobre gratidão. 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é gratidão. Esses crentes nesse período estavam sendo perseguidos. Humanamente, não houve vitória. Humanamente, não houve vitória. Muitos crentes foram perseguidos e mortos naquele período. Mas olha a expressão do apóstolo: graças a Deus porque Ele nos deu a vitória. O que é vitória? O que é vitória? Não na perspectiva humana, mas para Deus, vitória, para cada crente em Jesus, é ser obediente ao Senhor. Isso é vitória. Essa é a vitória em Cristo, real e verdadeira. É ser obediente ao Senhor até o último dia da sua vida, dando um testemunho melhor possível que você puder dar, de devoção, de dedicação, de esmero, porque o Senhor não poupou esforços, como o dono desta vinha, o Senhor não poupou esforços para cuidar de nós, para investir em nós. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a pessoa que mais nos ama. E talvez seja a pessoa que muitas vezes nós mais desprezamos durante o nosso dia a dia. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Segundo os Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Graças a Deus. Olha, a alegria do apóstolo aqui. E aqui, em 2 aos Coríntios, a igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo. Eles estavam duvidando que Paulo realmente fosse apóstolo. Olha que ofensa, não é verdade? Graças a Deus. Ele está louvando e agradecendo ao Senhor, porque Cristo sempre nos conduz em triunfo. E esse triunfo aqui é o quê? Nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas sentem a fragrância de Jesus, o bom cheiro de Jesus, que está ressurreto nos céus. É claro que isso é uma metáfora, mas nós é que apresentamos Jesus para as pessoas. As pessoas não conhecem Jesus Cristo. Os romanos não conhecem Jesus Cristo. Eles não sabem o que Jesus fez na cruz. Se eles soubessem, eles não faziam as missas, que é totalmente incoerente com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus. Segundo os Coríntios 9,15, graças a Deus pelo seu dom inefável. Efésios 5,20,
dando sempre por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças por tudo. Então, em tudo, sofrimentos, bens, tudo, temos que agradecer ao Senhor. Colossenses 2,7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Os crentes têm que crescer nisso, sermos gratos por todo o investimento que Deus fez para conosco. E 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Seja grato por tudo. Pela doença, pelo sofrimento, pela perda do emprego, pela bonança, pela saúde, pela inteligência. Seja grato por tudo. Agradeça ao Senhor, porque tudo vem de Deus. Até a disciplina que Deus pode trazer para nós temos que também agradecer. Deus quis e, em um certo sentido, é uma bênção para nós nos emendarmos e fazermos aquilo que o Senhor requer de nós. A parábola da vinha. Esse cântico da vinha nos mostra que o Senhor investe no pecador para que ele tenha boas obras. Não estou dizendo que as boas obras salvam, não é isso, mas ele investe em nós. O Senhor investe nas nossas vidas para nós produzirmos uvas boas, bons frutos, fruto de obediência, fruto de justiça. Saiba que Deus tem investido na sua vida, na minha vida, para que nós sejamos esse bom perfume de Cristo, para que sejamos obedientes a Ele, e certamente vamos conquistar muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe para produzirmos estas uvas boas. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje, por estarmos aqui reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Aprendemos muito, ó Pai, com a nação de Israel, com os seus pecados, e de como o Senhor tratou com o povo do Senhor na velha aliança. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos, a aproveitarmos todo o investimento que o Senhor tem feito para conosco. Dá-nos sabedoria para sermos gratos por tudo o que o Senhor faz, todas as bênçãos, todo o cuidado, nos cercando de tantas coisas maravilhosas. Muitas vezes, infelizmente, só sabemos olhar o que não temos, os aspectos negativos, mas o Senhor tem nos cercado com muitas bênçãos. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, generoso, todo-poderoso para cuidar de nós. E eu te peço, ó Deus, que a todos nós da tua igreja, crentes em Jesus, que o Senhor nos dê essa sabedoria. Planta, Senhor, no nosso coração, pelo teu Santo Espírito, esta sabedoria. Sabermos que o Senhor investe em nós para produzirmos bons frutos para a glória do teu nome. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém.